Fala galera, satisfação estar mais uma vez aqui com vocês para poder trazer Atos 2. Muita satisfação porque poder servir vocês, poder disponibilizar, né, os dons. Afinal de contas nós estamos aqui e a chamada cristã é isso, pegar a cruz, é entendermos que estamos aqui não para viver para nós mesmos, porque isso é viver na carne, né, uma vida autocentrada, não. O mundo ele vive assim, né, em busca de poder, né, esse é o sistema, o mundo que Paulo fala para irmos na contramão, é uma mentalidade egoísta. Mas não, estamos aqui para pegar a cruz, para servir uns aos outros com nossos dons, edificar uns aos outros, né, que é a igreja de Cristo. Então, que possamos lavar os pés uns dos outros, servir, nós estamos aqui para isso. Então é com muita satisfação que eu estou aqui, para poder trazer para vocês, para edificar vocês, que o Espírito Santo possa me conduzir. E espero que vocês sejam um terreno fértil, ok? Porque vale ouro. Toda oportunidade de ouvir a palavra vale muito ouro. Então aqui nós estamos diante de Atos 2, e Atos 2 ele é o cumprimento ali da oração de João 17 de Jesus, onde Jesus ele pede pelos discípulos, Jesus ele vai pedir pela unidade da igreja, e nós vamos ver isso, né, em João 17, 20, onde clama pela unidade, para eles serem um, para nós sermos um. Atos 2, 42, né, vai falar disso também, 42 a 47, que eles tinham tudo em comum, que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, eles compartilhavam os bens e tinham tudo em comum. Então é o cumprimento, né? Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, é o cumprimento de João 16, onde ele vai falar da vinda do Espírito, enfim. Então, nós temos o cumprimento aí em Atos, né? Então, e Atos foi escrito por Lucas, né? Lucas ele é o segundo volume, a continuação de Lucas, onde vai narrar os atos de Jesus e os atos que continuaram ali por meio do Espírito Santo, né? Então Lucas ele foi companheiro de Paulo, né? E a gente pode colocar assim que depois, né, ali em Atos 8 e 12, Filipe, Pedro e Estevão, né, eles são os protagonistas em expandir o Evangelho, né? Mas Atos 1 a 7 é o nascimento da igreja, o derramamento do Espírito, né, os primeiros sinais de comunhão. E depois do 13 a 28 é o Evangelho sendo espalhado até os confins da terra por Paulo e Barnabé. Então é mais ou menos esse contexto onde foi escrito, né, por Lucas. Vai narrar Pentecostes e todos os atos que foram subsequentes. Então vem daí. E o que é exatamente Pentecostes, né? Pentecostes ele quer dizer o número 50, e 50 são 50 dias após a ressurreição de Cristo, né, após a Páscoa. E aí, nesses 50 dias, foram 40 dias que Jesus esteve com os discípulos após a sua ressurreição. E foi onde ele também falou para eles aguardarem, né, em Jerusalém, que seria enviado, que ia vir o Espírito Santo, né, eles iam ser cheios. E era para eles ficar 10 dias lá, eles ficaram orando, né, e isso mostra para nós a importância disso, né, de ter esse tempo de dedicação a Deus, de devocional, essa busca, né, e aí eles ficaram lá, esses 10 dias. Que foi o intervalo ali, onde Jesus subiu aos céus, falou do envio do Espírito Santo e que de fato vem acontecer o Pentecostes. O Pentecostes, para vocês entenderem, ele já era uma festa comemorativa pelo povo de Israel. Já havia comemoração porque eram os primeiros frutos rendidos a Deus. Tá? Acho que era Shavá, né? O nome de Pentecostes, né? Da festa de Pentecostes lá em hebraico. E eles rendiam os primeiros frutos e tudo. Por isso que Pentecostes é isso, sabe? É Jesus rendendo a Deus os seus discípulos, né? Os primeiros frutos a Ele, rendido a Ele, né? E aí vem a descida do Espírito Santo, o grande marco, né? Mas enfim, então vamos lá, vamos continuar, né? Vamos aí Atos 2, focando principalmente na unidade, né? Que Atos 2, 42 a 47 eu considero muito legal, muito importante, né? Não que os outros não sejam, mas é muito legal, por conta dessa questão da unidade. Então vamos lá, vamos ler aqui, né? Estou com a minha Bíblia, você abre sua Bíblia aí, carregue sua Bíblia para onde você for, isso é muito importante, porque isso diz respeito ao testemunho. Afinal, aqui em Atos nós vamos ver isso, né? O Espírito Santo ele vem para eles serem testemunha em toda a Judéia, em Jerusalém, toda a Judéia e até os confins da terra. E nós somos chamados a ser testemunha de Cristo. Então carregar a Bíblia é um grande simbolismo. É você comunicar para o mundo que você não está se rendendo às tecnologias e tudo isso, mas não, você tem sim a sua marca, que é a palavra. A Bíblia ela tem um significado muito grande da palavra de Deus, e aonde nós carregamos uma identidade. As pessoas já caracterizam a gente, né? Então é importante levar a Bíblia para onde você for, ok? Então vamos lá. Atos 2, né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar.
De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Nessa primeira parte, nós vemos, né, que o efeito do Espírito Santo quando vem, né, e ele vem como um vento impetuoso, o vento, né, assim como aquele vento que teve, né, do sopro de Deus na criação de Gênesis. Nós vemos Deus se manifestando no vento lá para Elias. Nós vemos quando Jesus fala a Nicodemos para renascer de novo e fala sobre o Espírito ser um vento que vai para onde quer. Então nós vemos muito isso, e o vento ele traz isso do descanso, da paz, né? Mas vamos lá. Essa vinda do Espírito Santo é muito interessante porque nós nos perguntamos, será que podemos viver o evento de Pentecostes novamente? E a resposta é sim e não, mas como? Bom, não dá para repetir. Por quê? Eu vou ler uma frase do Hernandes Dias Lopes, que é um grande pregador, que eu aconselho muito a vocês acompanharem, que vai ser uma boa introdução aqui para nós em relação a Atos 2. Diz assim: Pentecoste não foi um acontecimento casual, mas uma agenda estabelecida por Deus desde a eternidade. Como o Calvário, o Pentecoste foi um acontecimento único e irrepetível. O Espírito Santo foi enviado a fim de estar para sempre com a igreja. Olha que incrível. Essa é a frase do Hernandes Dias Lopes em relação ao Pentecostes. Que, de fato, assim como o Calvário, ele foi um evento que não vai se repetir. Né? Ele foi um evento único, estabelecido na agenda de Deus. Mas, porém, o derramamento do Espírito, né, uma vez que ele foi feito, acontece também o enchimento. Né? Ou seja, nós podemos nos encher mais do Espírito nessa busca. É o que acontece, né, onde os dons se manifestam, né? Eu acredito que o Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito no momento que nos convertemos a Cristo, né? É importante fazer essa diferença porque existe quem acredite, né, que nós somos batizados com o Espírito Santo já quando aceitamos Jesus, e o que acontece posteriormente são enchimento, mas tem quem acredite também que o batismo com o Espírito Santo vem por meio de dons, né? Falar em línguas. Então essa é a grande diferença. O pentecostal acredita nisso e os carismáticos acreditam, né, que quando aceitamos Jesus já vem. E os batistas também. Nós já somos batizados com o Espírito Santo. Mas enfim, o ponto é que é possível viver um avivamento, esse enchimento do Espírito. E é possível também entender que nós não temos que esperar apenas os nossos líderes trazerem esse avivamento, mas nós temos canais de avivamento. A nossa busca pessoal em Deus, a nossa caminhada, a oração, servir o próximo, estar exposto à palavra, tudo isso faz parte do enchimento do Espírito. Né? Então, ok, com essa frase nós começamos aí entendendo, né, que é possível viver sim. O evento não vai se repetir, foi único, mas é possível viver esse grande avivamento. Então vamos lá. E aqui quando fala língua de fogo, né, eles viram línguas e falaram em outras línguas. Existem dois falaram em línguas que uma é em Coríntios e uma é aqui. Aqui está falando que eles falaram não em línguas estranhas, mas em línguas idiomáticas, que era nas línguas de vários idiomas, onde estava ali reunido muitos povos nesse evento de Pentecostes, lá em Jerusalém. Então, esses povos, eles começaram a ouvir os discípulos falando nessas línguas que eram sua língua materna. Eles ouviram cada um na sua própria língua. Então isso é incrível também, porque é possível isso acontecer. Não é só sobre línguas estranhas. Lá em Coríntios fala de línguas estranhas, realmente. Então é um ponto muito importante. E aí vai continuando, né? Eu não vou ler tudo, porque realmente vai ficar muito grande aqui. Mas vamos pular para a parte onde fala da profecia de Joel. Fala assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós vemos aqui, né, que essa profecia de Joel, ela fala sobre o derramamento do Espírito. E aí temos também Ezequiel. Lá em Ezequiel fala, darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. O Espírito Santo, ele nos ajuda nisso, né? Isaías 44, pois derramarei água sobre o terreno sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a sua descendência e a minha bênção estão sobre os descendentes. Em Gálatas fala, enfim. Então beleza. Então sabemos que isso foi profetizado, né, o derramamento do Espírito.
Agora, vamos pular para Atos 2, 38 a 41, né? Olha que interessante, frisar. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Então veja bem, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, né? O ensino da Bíblia, da palavra, isso é muito importante. E a comunhão envolta ali ao ensino, e ao partir o pão e as orações. Então tinha ali a partilha do alimento, né? Isso é muito importante. Então eles não eram saciados apenas espiritualmente, né? Até mesmo na questão da fome. Então, e olha para vocês verem, né? Que a cultura da mesa carrega isso, né? Reunir em volta da mesa. E as orações. Todos estavam cheios de temor, respeito, né, por Deus, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, no meio desse amor, no meio disso tudo, o Espírito Santo vai se enchendo todo mundo. E aí acontecem, né, maravilhas, os dons, os sinais. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha para você ver. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha aí, ó, chamado da igreja, né? Suprir as necessidades uns dos outros dessa forma. Isso só foi possível por causa da unidade e o enchimento do Espírito. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. O pátio do templo era um lugar onde tinha muitas pessoas, tinha comerciantes, não era necessariamente dentro do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Olha essa igreja, esse monte de Atos, né, é dito por muitos, né, ao pregar, que é o contraste onde Jesus inaugurou que é essa forma da igreja se manifestar. Essa é a igreja, né, que pode se manifestar no pátio do templo, nas casas, em contraste com o que era, né, a igreja só no templo, né. Esse é o novo templo com a habitação do Espírito Santo em nós, né, que se dá por meio dessa partilha de vida, da comunhão. Continuando, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Eles tinham a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, onde há unidade, se você reunir com seus amigos aí para orar, para reunir na mesa, em volta da mesa, compartilhar o pão, para ouvir uns aos outros, para amar, para falar de Deus, para orar uns pelos outros, isso daí, se vocês estiverem unidos, Deus ele vai acrescentar pessoas até vocês. Vocês vão ver o enchimento do Espírito em vocês. Porque nós somos chamados a isso, a viver, sabe, uma igreja invisível, uma igreja que vai além do templo que nós vamos. Nós manifestamos a igreja ali no templo, mas antes de manifestar, nós já somos a igreja que Jesus inaugurou. Mas não somos sozinhos, nós somos uns com os outros a igreja, fazemos parte dessa igreja que Jesus inaugurou. E temos que manifestar ela onde for. E não só no templo, na instituição, igreja. Mas viver essa igreja viva, que nós fazemos parte, em todos os lugares. Principalmente com os nossos amigos de fé, reunir. Sabe, lembra de João 17? Que todos sejam um para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Então, se vocês forem unidos em Jesus, orando e tudo, as pessoas vão ver Ele. Então, e o Senhor vai acrescentando. Então, Atos 2 é o cumprimento disso, é mostrando o que é ser igreja, viver igreja. Né? O enchimento do Espírito, o Pentecoste é o enchimento do Espírito. E o Espírito está para nos ajudar, para ser um auxiliador. Antes nós sabíamos que éramos falhos e precisávamos de um Salvador por causa da lei escrita em pedra. Né? A lei fazia com que venhamos perceber, não conseguimos cumprir. Né? Aí vem para o esforço próprio. E a gente vive como escravo. Mas não, vem agora um novo evangelho, o evangelho pela fé. E é uma lei que é escrita no coração. É amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Toda a lei se resume nesses dois mandamentos. Então, se você amar verdadeiramente, você pode fazer o que você quiser. Porque isso que você quiser, uma vez amando, vai ser o que Deus quer. Você não vai ferir o próximo, você não vai roubar, você vai deixar de fazer muitas coisas ruins, mas também você não vai só deixar de fazer as coisas que não pode. Você também vai fazer as coisas boas. Porque não é só sobre não roubar, mas é sobre dar. Essa é a nova lei. É o agir em prol do amor. Então, galera, o Espírito Santo nos ajuda nisso. Fica essa mensagem de Atos. Tá? Espero que eu tenha elucidado para vocês Atos 2 como cumprimento ali da oração de Jesus, como a vinda do Espírito Santo, onde em Pentecostes, e a unidade da igreja. O papel do Espírito Santo nisso. Ok? Então, busquemos o Espírito Santo, estemos unidos uns com os outros, que venhamos nos atentar a Atos 2, 42 e 47 também. Partilhar o pão, reunir, sabe? Reúna vocês aí, ó. Sabe? Não espere os líderes, fala, olha, reúna. Não, chama uma call no WhatsApp, sabe? Vamos orar, vamos ler aqui. Isso vai ser produtivo para vocês. Fechou? Então, com Deus e até mais.